Agora nós vamos orar pelo ministrante desta noite, que vai ministrar a palavra de Deus. Vamos pedir para que os irmãos fiquem atentos à voz do Senhor. Vamos ouvir o nosso querido auxiliar Marco, que vai estar ministrando a palavra do Senhor. Chega aqui, nosso querido irmão auxiliar Marcos. Vamos orar por ele. Estenda as mãos para cá. Querido e eterno Deus, aqui está teu filho, nosso querido auxiliar Marcos, que vai ministrar a tua palavra. O Senhor é Deus que fala, o Senhor é Deus que continua falando. Agora usa o teu filho como tem usado, através da tua palavra e tudo aquilo que o Senhor já colocou no coração dele, que ele possa transmitir para os nossos corações, guiados pelo teu Espírito Santo. É a nossa oração, é o nosso pedido, em nome de Jesus. Vamos receber o servo do Senhor com a linda salva de palmas ao nosso Deus. Glória a Deus, a paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia, o livro do profeta Jeremias. No capítulo de número 1, e o versículo de número 4. Glória a Deus. Enquanto você encontra, eu costumo também orar antes de ministrar. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está a tua igreja, Senhor. Meu Deus, nós iremos ouvir a tua palavra, nós iremos compartilhar, Senhor, aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. Meu Deus, fala com a tua igreja da maneira que o Senhor quiser, meu Pai. E que tudo seja para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Diz assim a palavra de Deus: assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, falarás. Até aqui, amém? Pode se assentar. Glória a Deus. Eu louvo ao Senhor por essa oportunidade maravilhosa de estar ministrando a palavra. Glorifico a Deus pela vida do pastor Ezequias, pastora Lídia, também o pastor William. Tenho aprendido muito com ele, que o Senhor use ele também. Ele está ministrando essa noite em outra congregação. A sua esposa que está grávida, que seja uma bênção essa gestação. Louvo a Deus pela vida de todos que estão aqui, meus irmãos, companheiros, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Pela vida de toda a igreja, minha mãe que está aqui, minha família, meu amigo Leoni, que veio também aqui prestigiar. Que Deus te abençoe, Léo, meu irmão querido. Essa palavra tem um tema. O tema dessa palavra é: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não sei se alguém vai anotar. Se você for anotar, anote esse tema: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós acabamos de ler o texto onde fala sobre o profeta Jeremias, um profeta que foi escolhido por Deus. E nesse tempo o Senhor tem ministrado o meu coração a respeito da verdade e da sinceridade. Porque se nós se inclinarmos ao Senhor para viver uma vida reta e verdadeira, nós não teremos uma vida fácil, nós teremos uma vida difícil. Enquanto eu estudava sobre o profeta Jeremias, eu achei um termo, e aquele termo me chamou a atenção, como o profeta Jeremias também é conhecido. Um termo que os estudiosos deram ao profeta Jeremias é o profeta do coração partido, porque ele sentia dores, ele chorava, ele sentia a dor daqueles que estavam no pecado, para que eles se arrependessem e voltassem ao Senhor. E o profeta de Deus, ele é dessa forma. Ele chora por problemas que não é dele. Ele dobra o joelho por causa de pessoas que às vezes nem se preocupam, mas ele está lá porque o Senhor o levantou para esta obra. E que você possa ser profeta onde o Senhor te colocar, dentro do seu trabalho, no meio da sua família, sentir as dores, mas também ver o resultado, ver a vitória de Deus na sua vida. Esse texto que nós acabamos de ler fala do chamado dele. E o profeta Jeremias foi escolhido antes de sair do ventre da sua mãe, e o Senhor o preparou para aquela grande obra.
O período que ele estava vivendo não era um período fácil. Ele viveu nos últimos 40 anos do reinado do Reino do Sul. Eu vou explicar rapidamente para nós entendermos. Quando Davi foi ungido rei em Israel, ele reinou sobre as 12 tribos de Israel. Salomão recebeu o reino de Davi, reinou também sobre as 12 tribos. Porém, Salomão desagradou a Deus com a sua vida, porque as mulheres perverteram o coração de Salomão. Então Deus decidiu rasgar o reino. E no reino do filho de Salomão, o rei Roboão, o reino de Israel foi dividido. 10 tribos ficaram para o norte, 2 tribos ficaram para o sul. E aí ficam reis do sul e reis do norte. Um rei que reinou no reino do norte é o rei Acabe, um rei que fez o que era mal aos olhos do Senhor. Mas Jeremias, ele é um profeta do reino do sul. E naquele tempo, as coisas não estavam fáceis em Israel, em Judá, e principalmente em Jerusalém. Mas quando Deus nos chama para fazer algo para Ele, Ele nos dá estrutura, Ele nos dá capacidade. Quando Deus chamou Jeremias, Deus deu capacidade para ele, para que ele fizesse aquela obra que não seria fácil. Jeremias iria profetizar não só para Israel, mas também para as nações. Deus disse para ele: as nações te dei por profeta. Ele seria um profeta grandemente usado por Deus, mas aquilo não seria fácil. Jeremias iria sofrer, e o versículo 8 já dá uma dica do que ia acontecer com Jeremias. Leia comigo, por favor. Deus dizendo para ele: não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão, e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derrubares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Deus derramaria uma autoridade sobre a vida dele. Quando um profeta falava no Antigo Testamento, ele dizia: assim diz o Senhor. Era uma palavra diretamente de Deus, através do profeta. Profetizar significa falar palavras abundantemente da parte de Deus, através do Espírito de Deus. Isso que é profetizar. Eles profetizavam: assim diz o Senhor, e aquelas palavras se cumpriam, porque era Deus que estava falando. E por que eu estou falando todo esse contexto para a igreja? É com um propósito. Quem fala assim diz o Senhor tem que falar a verdade. Quem fala assim diz o Senhor tem que ser sincero. E essa caminhada não é fácil. O Senhor tem tocado o meu coração para nós vivermos um tempo de verdade, humildade e sinceridade. O profeta Jeremias, além de sentir a dor do povo, ele também sentia a sua própria dor, porque ele também era pecador. Nós precisamos entender que para servirmos ao Senhor de uma maneira verdadeira, nós precisamos ser sinceros, humildes. E nem todos têm humildade para reconhecer os seus erros. Nem todos têm humildade para dizer: poxa, eu preciso melhorar. Mas aquele profeta, ele era diferente. E agora nós vamos ler no capítulo de número 26. Por favor, vem comigo, Jeremias capítulo 26. Ele teria que falar a verdade. Versículo de número 2: assim diz o Senhor: põe-te no átrio da casa do Senhor e dize a todas as cidades de Judá que venham adorar na casa do Senhor todas as palavras que te mandei que lhes dissesse. Não omitas nenhuma palavra. Essa não é uma missão fácil. Jeremias, ele foi ameaçado de morte. Deus deu livramento para ele. Eles desejavam matar Jeremias. Jeremias, ele foi espancado, agrediram Jeremias. Quando a cidade de Jerusalém foi destruída, ele teve que ir para o Egito. Ele não teve uma vida confortável, porque o Senhor o chamou para aquela missão, e o Senhor deu estrutura para ele. Eu quero dizer que o chamado de Deus na sua vida, a vocação que o Senhor te der, Ele também vai te dar estrutura para que você viva isso.
Eu te digo que não vai ser fácil, mas tem uma recompensa eterna para você. Eu te digo que você vai chorar muito, mas cada lágrima que você derramar, a graça do Senhor vai te sustentar. Nessa caminhada você não caminha sozinho. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. O Senhor disse para Jeremias. E ele iria caminhar com essa confiança, com essa convicção, porque o profeta muitas vezes ele se sente sozinho, mas a presença de Deus está com ele. A presença de Deus está com ele. E Jeremias não estava sozinho, e agora ele não pode omitir nenhuma palavra, ele tem que falar tudo. E o versículo 8, para nós prosseguirmos: e sucedeu que, acabando Jeremias de dizer tudo o quanto o Senhor lhe havia ordenado que dissesse a todo o povo, pegaram nele os sacerdotes e os profetas e todo o povo, dizendo: certamente morrerás, porque profetizaste no nome do Senhor, dizendo: como Siló será esta casa, e esta cidade será assolada, de sorte que não fique nenhum morador nela. E ajuntou-se todo o povo contra Jeremias na casa do Senhor. Esse texto, ele me chama a atenção, porque ele estava falando em nome do Senhor, e todas aquelas pessoas ficaram contra ele. Eu quero te dizer que para você falar a verdade, onde o Senhor te levar, você vai perder amizades. Nem todo mundo vai ficar satisfeito. A palavra de Deus, ela começa em nós. A verdade, ela começa em nós. E nós sabemos que para viver na verdade, nós somos feridos. Nós choramos, porque nós erramos e nos arrependemos. E dizemos: Deus, me ajuda, porque eu quero caminhar na verdade. Deus, eu sou pecador. Para começar, nós temos que admitir que somos pecadores, para que o Senhor ele venha com a graça dele sobre nós, perdoe os nossos pecados, nos levante. Mas o lindo de tudo isso é que a graça do Senhor sustentou aquele homem. A graça do Senhor sustenta a igreja. Muitos falsos profetas estão mudando a palavra de Deus. Nós vamos ler alguns textos daqui a pouco falando a respeito disso. Mas os profetas que dizem verdadeiramente assim diz o Senhor, eles irão sofrer, porém eles terão uma grande recompensa. Eu digo para você: não abra mão da verdade. Não abra mão da verdade. As propostas para que nós venhamos mentir, elas vão aparecer. As propostas para que haja uma corrupção no nosso coração, elas vão aparecer, e elas aparecem diariamente. Mas o Senhor nos ensinará, nos instruirá a viver na verdade. Portas vão se fechar se nós vivermos na verdade. Pessoas vão se afastar se nós vivermos na verdade. Porém, a presença de Deus estará conosco todos os dias. O Senhor, Ele é o Deus da verdade. A palavra dEle é a verdade. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. E o nosso Deus, Ele é poderoso para nos sustentar com a verdade. A verdade pode trazer consequências, mas o Senhor é fiel para estar conosco em todas elas. Glória a Deus. E eles queriam matar Jeremias, mas o Senhor não permitiu. E o versículo de número 20 vai falar de um profeta que não teve a mesma sorte. Também houve outro homem que profetizava em nome do Senhor, a saber, Urias, filho de Semaías, de Quiriate Jearim, o qual profetizou contra esta cidade e contra esta terra, conforme todas as palavras de Jeremias. Naquele tempo, Deus não levantou somente Jeremias. Foi o tempo também que Deus levantou o profeta Abacuque, o profeta Sofonias, e esse profeta que nós estamos lendo aqui é o profeta Urias. Ele estava profetizando. E o versículo 21 diz: e ouvindo o rei Jeoaquim e todos os seus poderosos e todos os príncipes as suas palavras, procurou o rei matá-lo. Mas ouvindo isto, Urias temeu e fugiu, e foi para o Egito. Mas o rei Jeoaquim enviou alguns homens ao Egito, a saber, Elnatã, filho de Aqubor, e outros homens com ele ao Egito, os quais tiraram a Urias do Egito e trouxeram ao rei Jeoaquim, que o feriu à espada,
e lançou o seu cadáver nas sepulturas dos filhos do povo. Por que eu estou lendo tudo isso? Para você entender. Aquele profeta, ele falou conforme as palavras de Jeremias. Então o rei procurou matar ele. Ele tentou fugir para o Egito, mas o rei deu ordens a homens para buscarem ele no Egito. E buscaram ele e trouxeram. E aquele homem foi assassinado. Foi assassinado por falar a verdade. Foi assassinado por profetizar em nome do Senhor. Essa caminhada não é fácil. Essa caminhada ela é dura. E para esse homem custou a morte. Esse homem falava a verdade da parte de Deus para um povo com o coração duro. Mas o meu desejo essa noite é que todos nós viemos permanecer na verdade. Porque muitos caminham um certo tempo na verdade, mas depois o coração se corrompe. A pessoa muda, se vende para a mentira. E nós sabemos que o pai da mentira é Satanás. E os falsos profetas, eles têm uma fonte, e essa fonte é Satanás. Que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê discernimento. Vá até o final pela verdade de Cristo. Não desista da verdade do Senhor na sua vida, porque a palavra de vida eterna está liberada sobre a igreja, e essa palavra é a verdade. Satanás tenta tirar do nosso coração o desejo da eternidade, colocando em nós coisas que passam. Mas eu quero dizer para você que o Senhor tem vida eterna para a sua vida. São as palavras de Jesus ao nosso respeito. Ele disse que voltaria para nos buscar, e Ele não mente, Ele é a verdade. E Ele vem buscar uma igreja que está se separando do mundo, que está se guardando para Ele. E que esse seja o desejo do nosso coração. Que esse seja o nosso desejo. Aquele homem foi morto. E o versículo 24 fala sobre o profeta Jeremias. Porém a mão de Aicão, filho de Safã, foi com Jeremias, para que o não entregassem na mão do povo, para ser morto. Deus usou um homem para ajudar Jeremias, para que ele não fosse entregue ao povo, para ser morto. Deus deu livramento para ele, mas a Urias não teve escapatória, ele foi assassinado. Que esse caminho de verdade, por mais que difícil seja, ele não seja abandonado por nós. Igreja, é uma necessidade nossa. Nós somos filhos de Deus. O nosso testemunho deve ser verdadeiro. A nossa conduta deve ser verdadeira. Porque isso é notório onde nós vamos. E nós não conseguimos ter duas vidas ao mesmo tempo. Uma hora seremos descobertos. Eu falo isso com muito temor, e essa palavra também é para mim. O meu coração deseja viver na sinceridade com Deus, por mais que seja difícil, por mais que não seja fácil, mas o Senhor nos sustenta. É muito melhor um servo humilde que diz de fato que é pecador e que precisa de Deus, do que uma pessoa soberba e arrogante, que se acha suficiente. A queda desta pessoa está muito próxima, está muito breve. Que não seja eu e que não seja você essa pessoa, em nome de Jesus. 2 Crônicas, para nós caminharmos, capítulo de número 24. A partir do versículo de número 1, diz assim a palavra de Deus. Tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Zíbia, de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor. O que ele fez, o que era reto, todos os dias do sacerdote Joiada. Até aqui agora nós vamos avançar, nós vamos ler o versículo de número 17. Porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se perante o rei, e o rei os ouviu. E deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram às imagens do bosque e aos ídolos. Então, por causa desta sua culpa, veio grande ira sobre Judá
e sobre Jerusalém. Para nós compreendermos esse texto, eu estou resumindo, senão nós vamos ter que ler muita coisa. Esse rei, o rei Joás, no versículo que nós lemos, o versículo 1 e o versículo 2, fala que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele começou fazendo o que era bom aos olhos do Senhor, mas chegou um momento que ele se desviou. O coração dele se voltou para ídolos. A vida dele já não era mais como antes. E agora, Deus vai levantar um homem, porque Deus, ele não condena ninguém sem antes avisar. Deus não julga ninguém antes de alertar. Deus não estava se agradando da atitude daquele rei. Então Deus levantou um profeta para falar com ele, na verdade, um filho de sacerdote. O versículo de número 19: porém enviou profetas entre eles, para os reconduzir ao Senhor, os quais protestaram contra eles, mas eles não deram ouvidos. Eles fecharam o coração para a palavra de Deus, para a mensagem de Deus. E aí, o versículo 20, eu desejo sobre a minha vida e sobre a sua vida, que isso se cumpra em nós. E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé acima do povo, e lhes disse: assim diz Deus, porque transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não possais prosperar, porque deixaste ao Senhor, também Ele vos deixará. O versículo 20 chama a minha atenção, porque fala que o Espírito de Deus revestiu aquele homem. O Espírito de Deus nos reveste, para que nós tenhamos capacidade de falar a verdade. Somente o Espírito de Deus pode nos revestir a fazer isso. E sabe qual seria o destino daquele homem que tinha acabado de ser revestido pelo Espírito de Deus? A morte. Novamente, eu trouxe 2 exemplos, o de Urias e o desse homem, desse Zacarias. E eles conspiraram contra ele e o apedrejaram por mandado do rei, no pátio da casa do Senhor. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera, porém matou-lhe o filho, o qual morrendo disse: o Senhor o verá e o requererá. Meus irmãos, aquele homem morreu falando também a verdade. João Batista, da mesma forma, ele foi preso e assassinado porque falou a verdade. A nossa caminhada com Cristo deve ser com base na verdade, porque somente a verdade nos garante a vida eterna. Não há outro caminho para os filhos de Deus andarem. A corrupção vai nos cercar, o mundo vai tentar vir contra nós com propostas, e muitas vezes eles sabem que nós somos filhos de Deus, que nós somos cristãos, que nós viemos à igreja, e eles nos tentam com propostas, para que nós venhamos inventar, para que nós venhamos mentir. E infelizmente alguns servos de Deus têm se entregado a essas propostas. E aquele homem que não estava agradando a Deus recebeu uma palavra, e ele não se rendeu à palavra do Senhor. Mas aquele homem que estava morrendo falando a verdade disse: o Senhor o verá e o requererá, porque o Senhor iria entrar em juízo com aquele rei. E o Senhor entrou. Aquele rei também perdeu a sua vida, porque ele não se rendeu à palavra de Deus. E esse versículo 20, ele me chamou a atenção, o finalzinho dele: porque deixastes ao Senhor. Teria como colocar aqui para a gente, pessoal, colocar aqui para nós, versículo 20. Porque deixastes o Senhor, também Ele vos deixará. Isso tocou o meu coração, porque o Senhor alertou, e não há nada pior do que perder a presença de Deus. E o Senhor deixou aquele povo, deixou aquele rei, o Senhor já não estava com ele. Nós sabemos que quando Saul perdeu a presença de Deus, ele ficava perturbado, porque nós não conseguimos viver sem a presença de Deus em nossas vidas. Então, quando o Senhor nos corrigir, nos repreender na palavra, sejamos humildes para reconhecer os nossos erros.
porque o nosso Deus, Ele sempre tem o melhor para nós. Ele corrige como o pai que ama o filho e quer ver o filho bem. O Senhor não te repreende porque Ele te odeia, porque Ele quer a sua morte, é porque Ele te quer ver, Ele quer ver você vivendo feliz, vivendo cheio da presença dEle. Esse é o desejo de Deus. Então vamos aceitar a correção do Senhor sobre as nossas vidas. O Senhor tem o melhor para nós, igreja. Ele tem. 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro. É lá no Novo Testamento, no finzinho. O Senhor colocou essa palavra no meu coração. Segunda Pedro, capítulo 2. Versículo 1 diz assim a palavra de Deus: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Até aqui, depois nós lemos o 2 e o 3. O apóstolo Pedro estava falando sobre os falsos profetas e os falsos doutores. E isso é uma obra do diabo. Ele coloca os falsos profetas e os falsos doutores para mentir nas profecias. Eles dizem, assim diz o Senhor, quando não é o Senhor que está falando. E os falsos doutores, eles distorcem o ensino. É o que nós temos visto hoje. O ensino da palavra de Deus sendo distorcido, o que é uma obra de Satanás. E o versículo 2 fala: E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Nós estamos falando sobre verdade hoje. E por conta dos falsos profetas e dos falsos ensinos, muitas pessoas seguirão eles e irão abandonar o caminho da verdade. Nosso coração precisa estar guardado em Deus, para nós não sermos enganados por falsas profecias, por falsos ensinos, porque o Senhor, Ele fala, e quando Ele fala, Ele cumpre. Ele fala, e quando a palavra é liberada da parte do próprio Deus, Ele garante aquela palavra, porque foi Ele quem disse. Mas quando um falso profeta fala, ele fala pelos seus próprios interesses, ele fala pelas suas próprias vontades, ele fala desejando fazer a igreja do Senhor de negócio, o que diz o versículo 3, e por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, eles não falam a verdade, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Esses falsos profetas, eles serão julgados pelo próprio Deus. Deus, Ele não deixa passar nada despercebido. Hoje eu estava estudando um pouco a respeito das 12 tribos de Israel, e aconteceu algo que chamou a minha atenção em Gênesis, no capítulo 35, se eu não me engano, versículo 17. Rúben, o filho primogênito de Jacó, ele cometeu um pecado gravíssimo, um pecado grave, que foi se deitar com uma concubina de seu pai. Ele cometeu esse pecado, e a Bíblia cita esse pecado e continua a história. Não mostra Jacó falando nada, Jacó não fala, continua a história. Mas quando, antes de Jacó morrer, em Gênesis 49, ele reuniu os seus filhos, e ele foi liberar a bênção para cada filho, e Rúben era o primogênito. E então Jacó se lembrou daquele pecado, e ele disse que Rúben tinha contaminado o seu leito, a sua cama, e Rúben tinha pecado. Rúben perdeu o direito da primogenitura. A Bíblia cita esse acontecimento em Gênesis 35, mas somente em Gênesis 49
Jacó traz esse assunto à mesa, à conversa. E eu tive a compreensão de que tem pecados graves acontecendo hoje, e que talvez Deus não esteja falando, mas chegará um momento que eles não serão esquecidos, eles serão julgados, e que o Senhor nos esconda, que nós vamos esconder a palavra do Senhor no nosso coração, para não pecarmos contra Deus. Igreja, eu prego essa palavra com tanto temor, eu choro lá no meu quarto, antes de pregar uma palavra, porque é uma grande responsabilidade. Eu não estou aqui para ferir ninguém, mas para falar as verdades de Deus. O Senhor, Ele nos ama tanto, com um amor muito grande. Ele deseja nos ver na eternidade com Ele. Ele deseja isso profundamente. Mas a igreja muitas vezes dá ouvidos a falsos profetas e falsos ensinos. E o Senhor nos chama ao arrependimento, nos chama a viver em verdade, em sinceridade. Mateus capítulo 7, versículo de número 15. Toda honra e toda glória seja dada a Deus. Versículo 15, Mateus 7,15. Diz assim a palavra de Deus: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Acautelai-vos fala de tomar cuidado com isso. Fala sobre tomar cuidado, porque eles vêm, e a Bíblia, ela deixa bem clara a maneira que eles vêm até vós vestidos, eles vêm disfarçados, como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Esse é o falso profeta. Ele se disfarça, ele se veste de ovelha, mas o interior dele é de lobo. E nós sabemos qual é a intenção do lobo com a ovelha: é destruir, é matar. Versículo 22: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Que o Senhor nos livre de ouvir essas palavras naquele dia, mas que as palavras que todos nós viemos ouvir, permanecendo na verdade: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. É o que o Senhor tem para os seus servos fiéis, para os seus servos que andam na verdade, para os seus servos que amam falar com sinceridade. E para nós encerrarmos, João capítulo 14, versículo de número 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu preguei toda essa palavra para no final falar do nosso Senhor Jesus, que é o caminho. Nós sabemos que a porta é estreita, porém nesse caminho nós teremos tudo o que nós precisamos. O Senhor, Ele vai te sustentar com a graça dEle, então fique tranquilo. Você nunca será desamparado pelo Senhor teu Deus. Existe uma ocasião, como a que nós lemos, é quando Deus repreende, é quando Deus exorta, e as pessoas não dão ouvido. Então, porque deixastes o Senhor, Ele também vos deixará. E que o Senhor seja o principal nas nossas vidas, o caminho, a verdade e a vida. Satanás tenta nos enganar com outros caminhos, com aquele caminho bem largo, e que nós fazemos tudo do jeito que quisermos. Satanás tenta nos enganar com a mentira, porque ele é o pai da mentira.
E a consequência disso tudo é a morte. Porém, o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O Senhor tem verdade sobre a tua vida essa noite. A verdade é que você é amado por Deus. A verdade é que o Senhor tem cuidado de você e da sua família. A verdade é que o Senhor nunca te abandonou. A verdade é que o Senhor, Ele cuida de você, Ele te pega no colo, Ele te conduz, Ele perdoa os seus pecados, os meus pecados. Ele nos dá não só uma, mas muitas vezes novas chances. E nessa noite Ele tem misericórdia sobre as nossas vidas. Se coloque de pé, vamos orar. Feche os seus olhos. Nessa noite, eu agradeço a Deus por essa palavra. E eu tenho um clamor para fazer juntamente com a igreja. Aquele rei que nós lemos, o rei Joás, ele começou na verdade, porém não se firmou nela. Ele desviou os seus caminhos. Que nós nunca venhamos deixar a verdade, porque o Senhor tem recompensas eternas para nós. O Senhor tem recompensa eterna para quem é sincero, para quem é verdadeiro. O publicano, ele orava, ele não levantava a cabeça, mas ele voltou justificado para casa, porque ele falou a verdade. Tem misericórdia de mim, que sou pecador, meu Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Senhor, nós não estamos aqui hoje mostrando vestes de engano, mas o nosso coração está quebrantado. Senhor, se nós falhamos no caminho da verdade, nos coloca novamente, Senhor, nesse caminho. Jesus, se nós perdemos o amor pela verdade, Senhor, se Satanás está nos tentando, Pai, com mentiras, Senhor, meu Deus, eu oro pela tua igreja. Senhor, eu oro pelas famílias desse ministério. Senhor, a base dessa igreja é a verdade, somente a verdade. No coração dos teus filhos a verdade, Senhor, na juventude, nas crianças a verdade, Senhor. Meu Deus, que nada venha mudar no nosso coração o desejo do Senhor. Meu Deus, Senhor, eu quero clamar nesse momento. Deus, nós não iremos desistir de falar a verdade. Senhor, nós vimos os teus servos morrendo por conta da verdade. Mas, Senhor, capacita os teus servos hoje. Se tem alguém fraco aqui essa noite, que a tua graça alcance. Renove, meu Deus, as forças, para que a caminhada continue, meu Deus. Senhor, se tem alguém aqui hoje, fraco, enfermo, meu Deus, com dívidas, sem saber o que fazer, meu Deus, ajuda os teus servos. Senhor, se tem alguém aqui hoje com pensamentos suicida, Senhor, se tem alguém aqui hoje querendo desistir da vida, Espírito Santo, vai de encontro agora. Senhor, vai de encontro com a verdade libertadora, com a verdade que enche o nosso ser. Satanás não tem autoridade sobre a verdade, e a verdade vai triunfar contra as trevas. Senhor, que a nossa vida seja inteiramente rendida a Ti. Lágrimas de verdade, amor não fingido, palavras não fingidas, Senhor. Senhor, ajuda o pastor Ezequias, a sua família. Ajuda, meu Deus, todos os obreiros. Ajuda toda a igreja, Senhor. Alcança as nossas famílias, Pai. Eu te agradeço, meu Deus, porque a tua palavra foi pregada. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Eu te louvo e te exalto, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu louvo ao Senhor pela minha oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Deus maravilhoso, né? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aqui a sua canetinha, isso. Pastor William queria estar muito aqui para ouvir nosso auxiliar Marcos ministrando. A nossa alegria é de ver esses jovens envolvidos com a palavra, ministrando a palavra. Está ali a mãe dele, eu creio que a mãe dele estava com o coração alegre ali, vendo o seu filho ministrar.
Porque tem muitas mães chorando hoje com os filhos nas drogas, com a mão na cabeça, sem saber o que fazer. E quando você vê o seu filho envolvido com as coisas de Deus, dê corda, invista nele. É um livro que ele quer comprar, vá lá e ajude a comprar. É uma Bíblia que ele quer adquirir, vá lá e ajude a comprar. Ele quer vir para o ensaio, monte numa bicicleta e leve ele de qualquer forma para chegar no ensaio. Ele quer vir orar na igreja, traga ele. Você pode estar cansado como tiver, porque vai valer a pena, vai valer a pena. Vai valer a pena. Você vai ter menos dor de cabeça e você vai ter muita alegria. É melhor plantar hoje do que colher o que você não plantou amanhã. Faça um investimento hoje. Passe a valorizar cada componente da tua casa. Filho, filha, pequeno, grande, médio, adolescente, jovens, não sei. Valorize. Agarre na mão dele, na mão dela, sem, sabe, nada forçado, mas ensinando o que é. Sente, se for preciso, sente. De vez em quando eu sento com meus filhos lá em casa. O William não, que já saiu de casa, mas aqui lá eu sento com ele, eu passo dia andando com ele. Mas a minha filha, de vez em quando eu sento com ela. Ontem mesmo eu sentei. Sento com ela e digo, olha, assim, assim, assim. Às vezes eu vejo a lágrima caindo do olho. Aí eu digo, assim, assim, é o que o papai quer para você. Porque a gente já tem uma experiência de vida. Então a gente tem como orientar nossos filhos. E muito mais que temos Deus em nossa vida, o Espírito Santo. E conhecemos a verdade. Porque como bem foi dito essa noite, nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Jesus é a verdade. Ele é a verdade. E a verdade prevalece em todos os ambientes. É bonito ouvir a verdade.